Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Durante a última quinzena, o Mato Grosso do Sul mostrou que está na vanguarda da adaptação climática e deu um exemplo para todo o Brasil e todo o mundo se inspirar. No campo das novas tecnologias, as food techs seguem ignorando algumas tecnologias que vêm se desenvolvendo há alguns milhões de anos, os alimentos, e apostando em desenvolver comidas disruptivas, para usar a palavra da moda, que podem parecer muito estranhas atualmente. Já a Espanha, de tão seca, está quase se desintegrando em pó. Sem os serviços ecossistêmicos, nada resiste. Eu sou Marina Goddard, pesquisadora de uma vida mais natural e mais conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em ciência da sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento. E hoje, excepcionalmente, a Veridiana não vai estar com a gente, porque ela está sendo muito chique, começando o seu novo trabalho como professora universitária. Então, parabéns, Veridiana. Logo, logo ela estará de volta para participar com a gente. Então, bora começar? Vamos nessa. Bom, para começar, vamos falar de Brasil. E nessa quinzena, infelizmente, temos um giro de notícias rápido apresentado pelo chat. Na noite da quarta-feira, dia 21 de fevereiro, mais uma vez, chuvas causaram alagamentos e mortes na Baixada e no sul fluminenses. 9 pessoas morreram e centenas de famílias viram suas casas serem destruídas. Já nos dias 22 e 23 de fevereiro, chuvas e ventos também atingiram Belo Horizonte. Na manhã do dia 23, uma notícia feliz, mas muito inusitada. Um casal ia de carro até a escola deixar seus filhos quando uma árvore de grande porte caiu sobre a parte traseira do carro e derrubou também a fiação elétrica da rua, que ficou em contato com o veículo. Nessa situação, sair do carro oferece um alto risco de choque elétrico, mas o veículo, enquanto fechado, atua como um isolante. Felizmente, Anderson Casar, o pai das crianças, que era quem conduzia o veículo, conhecia o protocolo de segurança para uma situação como essa e orientou a família a esperar pelos bombeiros e assim salvou a família do choque. Com a chegada dos bombeiros, eles foram retirados em segurança. Segundo dados do INPE reunidos até o dia 28 de fevereiro, o último mês apresentou o maior número de focos de calor, queimadas em bom português, em 25 anos na Amazônia. Foram quase 3 mil. O estado de Roraima, que está em sua estação seca, ao contrário dos demais estados do bioma, registrou 68% do total de casos. O El Niño, o regime de chuvas e a pressão dos cultivos de soja no estado podem contribuir para a explicação do fenômeno, segundo Erika Berenguer, pesquisadora das universidades de Oxford e Lancaster, no Reino Unido, que estuda florestas tropicais. Na virada de fevereiro para março, no Acre, o rio Acre encheu, inundou outros rios e igarapés e causou alagamentos em municípios da região, como é o caso de Brasileia, cidade que enfrentou em menos de um ano as 2 inundações mais severas da sua história, com esta última atingindo cerca de 75% do seu território e por volta de 60% da sua população. No dia 4 de março, mais de 25 mil pessoas estavam fora de suas casas no estado do Acre, que tinha 19 dos seus 22 municípios com decretos de situação de emergência em vigor. Mesmo com a baixa do rio, ainda não há previsão de retorno das famílias para suas casas, em um cenário que o coronel Eden Santos, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, classificou como desastroso. Infelizmente, como se trata de um território periférico, talvez essas notícias não tenham o impacto que elas precisam ter e que talvez elas tivessem se isso ocorresse em uma região mais central. Lei do Pantanal Sul-Mato-Grossense entra em vigor com seca histórica do Rio Paraguai. Gente, então, essa é uma daquelas notícias que eu achei tão positiva que a minha síndrome de vira-lata me fez pensar que não pode ser possível isso no Brasil, que tem que ter uma pegadinha, mas a fonte dessa notícia é o Eco, um portal de jornalismo ambiental que a gente super confia, então parece que dá para acreditar. Então vamos lá. Vocês sabem que o Pantanal é um bioma tradicionalmente inundado, né? Mas, segundo o Serviço Geológico do Brasil, esse ano o rio Paraguai, que é o manancial responsável por inundar o Pantanal, pode chegar ao seu nível mais baixo desde 1900, ou seja, é preocupante.
E justamente nesse ano começou a entrar em vigor essa lei, que tem como objetivo associar desenvolvimento e conservação e traz medidas muito interessantes. No site do ECO, vocês podem ler a matéria completa, mas eu vou citar aqui o que eu acho que a lei traz de mais destacado. Está vetada a expansão de lavouras de soja, cana-de-açúcar, eucalipto e outras culturas exóticas nos 6 milhões de hectares do bioma Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Está barrada a instalação de novas pequenas hidrelétricas e carvoarias. A parte das carvoarias eu achei ótimo, mas as pequenas hidrelétricas eu gostaria de entender um pouquinho mais para saber se inclui aquelas mini que podem ser instaladas em pequenas propriedades, sabe? Seguindo. Devem ser mantidas 50% das florestas e do cerrado em propriedades rurais, e nas formações campestres o percentual cai para 40%. O que, gente, é maravilhoso, porque atualmente o Código Florestal determina reservas de apenas 20% em propriedades rurais para todos os biomas além da Amazônia. Então isso é bem para frentex, digamos assim. Inclusive, em 2013, já faz 11 anos, um grupo de professores meus do mestrado escreveram um artigo sobre o desmatamento do cerrado, né? Eu falei sobre isso no último episódio. E uma das recomendações era que se aumentasse o percentual de reserva legal no cerrado, assim como na Amazônia também é maior, né? Então, fico muito feliz de ver isso começando a acontecer no Brasil. Bom, sobre o gado, ficam liberados confinamentos bovinos já existentes ou em situações excepcionais, como cheias ou emergências ambientais, assim como a pecuária extensiva, que é tradicional do Pantanal, desde que ela não provoque danos acentuados ao bioma. Menos ideal, mas se eles conseguirem fazer valer esse critério final, tá ok, né? A lei reconhece salinas, landes, veredas e meandros abandonados de rios como áreas de preservação permanente, o que é muito importante para a preservação dos rios e demais corpos hídricos. O regramento estimula a formação de corredores ecológicos conectando reservas legais, que são as áreas das fazendas que devem ser preservadas, né? E o decreto trata o uso equilibrado do fogo como um meio para proteger o bioma. Isso eu achei muito interessante, porque é uma questão delicada, mas é uma questão na qual a gente precisa avançar aqui no Brasil. Atualmente, a nossa legislação é muito restritiva com o fogo, tanto que várias vezes se perdem oportunidades de fazer um uso ecológico dele. E aí, essa lei traz que as queimadas prescritas podem ser determinadas pelo Estado frente a riscos ambientais, como o dos grandes incêndios que atingiram o Pantanal nos últimos anos. E aí, gente, vou explicar. Muitas vezes, queimar uma parte da vegetação pode ser uma estratégia para conter o fogo, porque se o fogo chega numa área que já está queimada, ele não consegue avançar. Então, se a gente faz uma linha de queimada, é como se tu conseguisse parar, muitas vezes, um incêndio que está avançando, sabe? E aí se falou muito disso nos incêndios florestais da Califórnia alguns anos atrás, porque era uma técnica muito utilizada pelos povos indígenas de lá para conter o fogo. E eu fico feliz de ver isso avançando no Brasil, tomara que seja usado para o bem. Tem mais, gente. O cerco tá apertando para quem desmata, olha só. Agora não pode mais converter desmate legal em multa lá no Mato Grosso do Sul. A propriedade só vai poder voltar a operar suas atividades se os danos forem de fato restaurados. E por último, a lei também prevê um fundo projetado em 50 milhões para 2024 para fomentar economias sustentáveis e financiar o pagamento por serviços ambientais, que é uma coisa que eu fiquei sabendo que já tá rolando em Bonito, por exemplo. Bom, agora é isso, gente. Eu achei uma notícia super positiva. Se todos os estados do Brasil avançassem para legislações assim, nossa, a gente ia começar a jogar outro jogo, né? Agora é esperar para ver se eles vão conseguir fazer tudo isso valer na prática. Circuito da Stock Car demanda derrubada de 63 árvores em Belo Horizonte. Bom, gente, não sei se vocês estão acompanhando essa polêmica, mas assim, meu Deus, tudo errado. Em dezembro do ano passado, foi acordado que as próximas 5 etapas do Stock Car vão acontecer em Belo Horizonte. E a Stock Car é um evento que eu, leiga, considero tipo uma Fórmula 1, só que bem menos chique e com muito menos status. Para a realização dessas corridas, é necessário adequar os espaços da cidade, né? Para a circulação dos carros e para a própria infraestrutura do evento. Para isso, foi indicada a necessidade do corte de 63 árvores no entorno do estádio do Mineirão, que é onde vai ser a prova. E aí, gente, isso deu origem a um morde-a-sopra da justiça que está rolando agora. Primeiro, o Conselho Municipal do Meio Ambiente autorizou o corte de 55 árvores. Daí, na última quinta-feira, 29 de fevereiro, já tinham sido cortadas 17 árvores, quando a justiça interrompeu os cortes e fixou uma multa de R$50 mil para cada nova árvore derrubada. E logo depois, às 11 horas da noite da sexta-feira, a justiça voltou a autorizar o corte dessas árvores. Claramente é uma coisa que vai rolar, já era,
O pessoal pode até tentar atrasar um pouco com a ação judicial, mas as forças dos carros ainda são muito poderosas. E ó, vamos dar a notícia completa, né? O Conselho do Meio Ambiente de Belo Horizonte autorizou os cortes, mas pediu que sejam plantadas 68 outras árvores como medidas compensatórias na região da Pampulha, que é a região do estádio. E essas árvores elas devem ter um tamanho mínimo de 2,5 metros, e a empresa responsável pela Stock Car deve se responsabilizar pela manutenção delas pelos próximos 5 anos. Só que assim, gente, não para por aí, tá? Além da supressão das árvores, as obras para preparar a região incluem remoção de canteiros centrais, de passeios, de passagens elevadas de pedestres e de ilhas de semáforos e postes, além de alargamento de via e construção de muros. Ou seja, é o kit de destruição de ambientes urbanos do carro, né? E outro dano ambiental que foi levantado é a poluição sonora, porque a gente sabe que esse pessoal gosta de fazer barulho. Esse, inclusive, foi o motivo da saída da Stock Car de Curitiba em 2019, depois que a organização recebeu uma multa por excesso de ruído. E, gente, olha que loucura. Essas árvores que estão sendo derrubadas foram plantadas em 2013, como contrapartida pela derrubada de 777 árvores próximas ao estádio para obras da Copa em 2014. Ou seja, elas nem tiveram tempo de crescer e já estão sendo cortadas, sendo que algumas delas são ipê amarelo, uma espécie que é, segundo a lei estadual de Minas, abre aspas, imune a corte, fecha aspas. Mas é claro que tem uma exceção na lei e ela está sendo utilizada. E aí eu fico me perguntando, tá bom, então agora eles precisam fazer uma compensação com 680 árvores, e aí quando que vai ser o próximo evento que eles vão começar a cortar essas árvores que estão sendo plantadas para compensar a Stock Car, sabe? E aí a gente vai ficar para sempre assim? Parece que o carro já é muito ruim para a cidade, mas não satisfeitos com isso, a gente decide fazer uma corrida de carro que precisa de mais estrutura para carro dentro da cidade, né? Então, assim, se o esporte é um esporte, acho que, enfim, o esporte tem direito de ser e tudo mais, talvez ele precise de um espaço adequado para ser praticado, que não é o mesmo espaço da infraestrutura urbana, né? Eu não conseguiria derrubar um canteiro central de uma avenida porque eu quero jogar bola, né? Assim, eu vou jogar bola onde dá para jogar bola, não no meio da avenida. Não vou tirar semáforo para jogar bola, né? Não vou tirar faixa de pedestre para jogar bola. Não dá. Não, e é interessante porque na reportagem do Eco tem eles falam de um pesquisador de alguma universidade de Minas que ele fala, se a gente olha o mapa aéreo de BH, dá para ver que teriam várias outras regiões da cidade que já estariam muito mais adequadas para a realização desse evento e que precisaria mexer muito menos. Então também tem uma questão assim de interesses mesmo, né? De onde vai ser feito esse evento e por que não fazer num local já mais adequado para não precisar ficar enfim, interferindo tanto na infraestrutura existente. Ecossistema marinho único no planeta é descoberto na costa do Espírito Santo com recifes de até 60 metros. Seguinte, não é exatamente na costa do Espírito Santo, porque na verdade esse ecossistema fica tão longe da costa que está em águas internacionais. Mas a gente deixou a referência ao estado na manchete para vocês poderem fazer uma localização mental aí. A descoberta foi feita por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com pesquisadores internacionais, e ela foi feita na cadeia marinha Vitória Trindade, que é o arquipélago mais distante do litoral brasileiro, gente. Não sabia disso. Eles encontraram um novo tipo de formação geológica batizada de colinas coralinas, achei bonito o nome, que é um recife com até 60 metros de altura, que forma um ambiente exclusivo que serve de abrigo para diversas espécies. Devido à grande biodiversidade que a estrutura abriga, como peixes, corais e tubarões ameaçados de extinção, os pesquisadores dizem que esse ecossistema é como um oásis no fundo do mar. E para vocês terem noção da diferença que essa estrutura faz, os tubarões lixa, que são uma espécie ameaçada de extinção, são 14 vezes mais numerosos ali do que em outros locais da costa. 14 vezes é muita coisa, gente. Mas aí, como nesse nosso mundo tudo é complicado, devido à composição de algas coralináceas, ou seja, calcário, a região é muito visada para a extração desse material. E para piorar, ainda está ali, né, na costa do Espírito Santo, pertinho da nossa querida Vale. Como esse é um ecossistema que não pode ser encontrado em nenhuma outra região do planeta, é riquíssimo em biodiversidade e corre o risco de exploração, o Brasil mandou bem, hein, e solicitou a expansão da sua zona territorial marinha para elaborar políticas de preservação para toda a região que abriga as Colinas Carolinas. Tomara que funcione.
Opa, gente, colinas coralinas, tá? Tomara que funcione. Antes de terminar por aqui, temos uma participação especial hoje no nosso podcast. Vocês devem ter visto semana passada que circulou uma manchete da Folha que dizia o seguinte: hidrelétricas pedem espaço para eólica e solar e já precisam desperdiçar energia. E aí muita gente compartilhou isso como uma notícia ruim, como se fosse uma péssima administração, e eu também vi várias pessoas comentando no post coisas tipo: ah, o capitalismo prefere jogar fora do que distribuir. E é verdade, o capitalismo prefere jogar fora do que distribuir. Só talvez não seja o caso aqui, vamos entender melhor. Sim, sim. Sucede que a Veridiana também foi uma das pessoas que compartilhou essa notícia meio frustrada, e aí uma colega nossa, que é pesquisadora da área de Relações Internacionais e Energia, explicou para ela que não é bem assim. A gente achou a explicação muito boa e pediu para ela enviar um áudio aqui pro pessoal do nosso Futuro em Comum, para a gente poder compartilhar com vocês o que ela falou. Então, com vocês, Jéssica Buarque, engenheira de energia e pesquisadora da área de Relações Internacionais e Meio Ambiente. Olá, eu sou Jéssica Duarte e sou engenheira de energia. Eu venho aqui para falar um pouco sobre a operação do sistema elétrico com energias renováveis. O Brasil ele tem um sistema interligado nacional, que é um sistema elétrico hidrotermoeólico de grande porte e que conecta várias regiões do Brasil. Ele permite que a geração das diferentes fontes de energia nas diferentes regiões do país complementem uns aos outros e forneça uma energia confiável. Isso é uma qualidade no sentido técnico da operação do sistema. Então, ele tem que atender a demanda de energia das cidades, das indústrias, e essa demanda, o consumo de energia, ele varia ao longo do dia. Ele começa baixo durante a madrugada, aumenta no início da manhã, atinge um pico à tarde, mas diminui tanto no horário do almoço quanto no horário da saída do trabalho, até atingir um segundo pico novamente à noite. E isso é de acordo com os nossos costumes de consumo de energia, como usando chuveiro elétrico, a televisão, o ar-condicionado e também os consumos da indústria e do comércio. E a geração de energia tem que fornecer exatamente o suficiente para o nosso consumo, nem mais nem menos, de hora a hora, minuto a minuto. E essa demanda de energia ela não bate bem com o padrão de produção das energias intermitentes, como a solar e a eólica. A energia eólica ela depende das variações do vento e a energia solar vai depender de quando tiver sol para gerar energia. No Brasil, as usinas hidrelétricas elas servem como usinas de acompanhamento de carga, o que significa que é possível aumentar ou reduzir a geração de eletricidade pelas hidrelétricas com grande facilidade. Assim, nos momentos que temos uma grande produção de energia solar e eólica, a gente precisa de menos energia gerada pelas hidrelétricas. Agora, os vertedouros de água das hidrelétricas realmente vertem águas sem gerar energia, mas servem para manter o controle do nível de água no reservatório das hidrelétricas. O nível de água pode estar alto, dependendo da operação, mas também dependendo dos padrões de chuvas, e serve para que se mantenham níveis aceitáveis de água. Essa não é realmente uma situação ideal, verter a água, então o planejamento do sistema elétrico ele tenta evitar isso através do planejamento a médio prazo, fazendo uma gestão da quantidade de água nos reservatórios. Só que o pior cenário, na verdade, são os períodos de secas, quando as hidrelétricas não são capazes de fornecer esse acompanhamento de carga e torna-se necessário ativar mais usinas térmicas, que são mais caras e têm altas emissões de gases de efeito estufa. Por isso, as hidrelétricas estarem vertendo água significa tanto que temos uma alta geração de energias renováveis, como significa que não temos riscos de secas e racionamento em um futuro próximo. Então, isso não é um problema no sistema de energia, mas faz parte da operação do sistema elétrico brasileiro, já que ele é caracterizado por uma grande parcela de energia hídrica. Boa, obrigada, Jéssica, pela explicação. Me ajudou bastante. E me lembrou também o caso da França, né? Que, gente, não sei se vocês sabem, mas na França, grande parte da energia deles é gerada por usinas nucleares, né? E as usinas nucleares, elas são muito, 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 muito custosas de ativar ou desativar. Então, eles têm pouca flexibilidade para essa variação de consumo de energia, né? Ao longo das diferentes horas do dia. Só que a usina está sempre colocando energia na rede. Então, eles têm uma medida muito interessante, que é um desconto na conta de energia para quem consome energia de noite, o que tem estimulado muitas empresas ou indústrias, fábricas, a operarem de noite para poder ter esse desconto na energia e equilibrar o consumo de energia nacional hora a hora. Então, talvez seria legal, né, o Brasil poder fazer alguma coisa parecida, porque aí torna a energia um pouco mais acessível, principalmente para alguns negócios, e consegue equilibrar o consumo da sua rede.
Bom, agora vamos falar de mundo, começando, como sempre, com um giro rápido pelas principais notícias de eventos climáticos. No continente africano, ao longo de fevereiro, a Zâmbia vem enfrentando uma seca severa, exatamente no período em que as chuvas são mais necessárias para a produção agrícola. Dos cerca de 2 milhões de hectares plantados, 1 milhão foi perdido. Com isso, segundo o presidente Hakainde Hichilema, na minha pronúncia, é claro, em um comunicado que ele fez na televisão, mais de 1 milhão de famílias já foram e serão afetadas e a segurança alimentar do país, além do suprimento de água e energia, estão em risco. O presidente declarou o evento, exacerbado pelo El Niño, um desastre nacional. No Paquistão, especialmente no norte do país, na virada de fevereiro para março, chuvas fortes provocaram deslizamentos de terra e destruíram 700 casas, segundo autoridades locais. Estradas também foram interrompidas pelos deslizamentos e pelo menos 35 pessoas morreram. Segundo a ONU, o Paquistão é uma das nações mais vulneráveis à crise climática, embora sua contribuição para a emissão de gases de efeito estufa seja quase nula. Desde o dia 1º de março, a região norte do estado do Texas vem sofrendo com um incêndio que é o maior da história do estado americano. Depois de 3 dias em que as condições climáticas, como ventos e baixa umidade, contribuíram para o fortalecimento do fogo, uma frente fria na segunda-feira, 4 de março, ajudou no combate às chamas. Até a data dessa gravação, 5 de março, o incêndio consumiu mais de 400 mil hectares, destruiu centenas de edificações em áreas rurais e matou uma quantidade ainda desconhecida, mas certamente grande, de animais de rebanho e pelo menos 2 pessoas. A causa inicial do incêndio ainda não foi determinada. De um lado fogo, do outro a neve. Durante o final de semana iniciado no dia 2 de março, uma nevasca atingiu a Califórnia, com um acúmulo de neve de até 3 metros de altura e ventos de quase 300 km por hora registrados nas regiões mais duramente afetadas. Seguiu nevando na região nos dias seguintes e uma importante estrada interestadual chegou a ser bloqueada pela neve, além do fato de que parte da população ficou sem energia elétrica por alguns dias. Cientistas coreanos criam arroz de carne. Primeira notícia é a título de curiosidade, tá? Um grupo de cientistas coreanos desenvolveram um arroz rosinha, cultivado em laboratório com células de músculo e gordura de vaca dentro dos grãos. Ou seja, eles fizeram uma super modificação genética para um grão de arroz carregar características nutricionais da carne. E a descoberta foi publicada na revista científica Matter, ou Matter. Mas eu chutaria que é mais uma coisa meio tipo latim do que... Não tem 2 T's em latim? Ah, tá. Então, Não sei se tem 2 T's em latim, mas eu acho então que deve não. ser Matter. Então, é um arroz híbrido, que foi chamado de arroz bovino. E por que a gente está falando disso aqui? Porque o principal destaque desse arroz é que ele poderia oferecer uma fonte de proteína mais barata e sustentável, já que, a princípio, ele tem uma pegada de carbono muito menor do que a carne vermelha. Além disso, segundo o estudo científico, a descoberta desse novo ingrediente pode, abre aspas, superar a crise alimentar da humanidade, fecha aspas, já que, oferece uma fonte de proteína mais acessível, porque no estudo eles dizem que criaram um arroz de uma maneira que seja simples e barata de se reproduzir. E aí fica difícil, né? Para superar a crise alimentar da humanidade, uma forma mais óbvia de superar, talvez mais fácil de superar a crise alimentar da humanidade seria a gente ter uma estrutura agrária aí mais justa, mais igual, com mais pessoas com acesso à terra, podendo produzir o alimento, enfim, né? Menos propriedades de milhares de hectares e essas coisas. Parece que era uma forma também de superar a crise alimentar da humanidade. Até porque também a gente, o nosso problema não é produzir comida, a gente produz comida, a gente não consegue que as pessoas tenham o que comer, enfim. Mas tem algumas soluções que são soluções possíveis no nosso mundo e outras soluções que não são possíveis. Por N razões aí a gente não consegue executar, a gente não consegue muitas vezes nem discutir elas de maneira séria. É o caso da questão da fome, né? A gente não consegue nem discutir isso já há anos de maneira séria. Mas assim, gente, pra mim, isso tá mais com cara de um novo produto no mercado que eventualmente pode vir a ser usado como ingrediente para produtos vegetais, tipo hambúrguer e tal. Mas resolver a crise alimentar acho muito difícil, tá? Já tiveram inúmeras tentativas como essa de criar produtos que sejam muito densos nutricionalmente e a fome continua como um dos maiores problemas do mundo.
Porque, como o Xande falou, a questão não é ter alimento suficiente, a gente produz muito alimento. A questão é a vontade política de fazer que esses alimentos de qualidade cheguem para todos os cantos do mundo, né? Empresa Deep anuncia projeto de condomínio a 80 metros de profundidade na costa britânica para 2027. Ai, sério, preguiça. Olha, essa é uma daquelas notícias que chega a me deixar revoltada, mas vamos lá, porque, né, a gente está comprometido com o nosso objetivo de manter vocês informados, mesmo que para isso a gente tenha que explicar as ideias mais loucas e desnecessárias do ser humano. A empresa de tecnologia oceânica e exploração, Deep, anunciou planos para criar, até 2027, uma presença humana permanente sob os oceanos, ou seja, abaixo d'água. O projeto do condomínio se chama Sentinel e é um habitat submersível que oferece espaços individuais com quartos, chuveiros e banheiros, espaços de trabalho, áreas sociais e de jantar e até salas para pesquisa. Aí, assim, o argumento é o mesmo de sempre quando a questão é o oceano. Só uma porcentagem muito pequena dele é conhecida até hoje, e poder permanecer debaixo da água por longos períodos, a princípio, ajudaria muito nos avanços científicos. E tá, realmente, poderia ajudar. Mas sempre tem um mas, né? O próprio presidente da Deep, em entrevista à Forbes, disse que, abre aspas, pessoas que desejam passar por esse processo e se tornarem capazes de operar nesse habitat podem ser aquelas com patrimônio líquido altíssimo. É só pensar nas empresas como SpaceX e Blue Origin, que estão enviando super ricos ao espaço. Fecha aspas. Ou seja, tá muito mais com cara de parque de diversão para bilionário com mega impacto ambiental do que realmente uma nova ferramenta disruptiva para a pesquisa científica. É aquilo, fazer pesquisa científica básica, né, Uhum. não é um mercado muito lucrativo, é por isso que poucas empresas privadas realmente investem nesse tipo de pesquisa. Não, e é uma coisa louca essa tara dos bilionários por romper limites. Gastar dinheiro. Gastar dinheiro, romper limites planetários, sei Mas lá. não tem mais o que fazer. Ah, vai reflorestar a Amazônia, cara. Custa caro o reflorestamento também, viu, gente? Dá pra colocar dinheiro nisso aí, ou se dá. Seguimos, que eu tô revoltada. Igreja que tinha sido inundada há 70 anos reaparece na Espanha em meio à seca histórica. Bom, como a gente vem acompanhando aqui desde sempre, a seca na Espanha continua e tá numa situação cada vez pior porque simplesmente não chove. Ou quando chove, não é o suficiente para reverter a situação. E aí é aquela coisa, né? Conforme a situação piora, precisa cada vez de mais chuva para reverter a situação. Mas sobre essa notícia especificamente, o que aconteceu foi que nos anos 50, quando foi feito um reservatório de água para abastecer a cidade de Ripoll, o antigo vilarejo de San Romà de Sau, com as suas igrejas e demais construções, foi inundado, e ao longo dos anos a chuva sempre manteve essas ruínas cobertas. Só que agora a seca é tanta que o reservatório está em 1% da sua capacidade. E com tão pouca água, é claro que as construções, incluindo a igreja, voltaram a aparecer. Gente, 1% é nada. Assim, ó, eu de verdade não entendo como que essa situação de seca da Espanha não tá sendo mais discutida a nível mundial, como que a gente não tá desesperado. Tá tudo acontecendo. A Espanha tá desidratada, os Alpes com estimativa de nunca mais voltarem a ter tanta neve para as pessoas esquiarem. E parece que a galera segue tratando os efeitos das mudanças climáticas como eventos futuros. É uma loucura total. Agora, uma bomba climática que ninguém nunca imaginou vir logo dos Estados Unidos. Nova análise aponta que a administração Biden gastou mais em estradas do que em transporte público. Surpreendente, né, gente? Logo nos Estados Unidos, um país que pensa tanto no transporte público. Bom, ironias à parte, no começo da sua administração, em 2021, o governo Joe Biden conseguiu aprovar um orçamento de 1,2 trilhão de dólares para investimento em infraestrutura de transporte pelo país. E na própria página da Casa Branca para o assunto, o segundo tópico já é clima, energia e meio ambiente. Mas, analisando os investimentos que já foram feitos, dá para ver que o foco não foi muito esse. Desde lá, 2021, 70 bilhões já foram gastos no recapeamento e expansão de estradas, que é algo que todos os urbanistas dizem e já provaram com estudos que não melhora o trânsito, só serve para estimular que as pessoas coloquem mais carros na rua. Ou seja, é um grande serviço para as montadoras que conseguem vender cada vez mais. Enquanto isso,
Só 25,6 bilhões foram investidos em infraestrutura de transporte público, como aumento da frota de ônibus, melhora de trilhos para trem e construção de ciclovias. E claro que esse investimento é uma bomba climática, porque ele não muda as bases do modelo de transporte e estimula uma atividade que já é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos. E para fechar, já que a gente deu bastante ênfase no governo Biden no começo da notícia, eu acho importante pontuar que o governo só repassa a verba, mas quem faz as decisões de investimento são os estados. Como a pesquisadora Mary Buchanan apontou em uma entrevista para o The Guardian, são 50 oportunidades de acertar, mas também são 50 oportunidades para errar, em termos de como gastar o dinheiro. O que nos faz pensar, obviamente, que se o governo federal realmente queria que esse dinheiro fosse usado para obras mais sustentáveis, seria necessário ter um critério para liberar esses repasses, né? Para fechar, antes do mico ambiental, vamos fazer um breve comentário sobre Duna? Duna Parte 2 chegou nos cinemas estourando a sua projeção de bilheteria em mais de 10 bilhões e com uma classificação de 9.1 no IMDb. Ou seja, o filme é realmente muito amado, muito sucesso. Agora a parte que nos toca é a seguinte: vocês sabiam que os filmes são inspirados numa série de 6 livros publicadas entre os anos de 1965 e 85 e que eles trazem importantes debates sobre ecologia e biologia? Como, por exemplo, sociedades se adaptando para viver num planeta sem água e cada vez mais quente. Enfim, eu não sabia desse aspecto da trama, até que eu descobri ano passado, e agora eu quero ver o primeiro filme para depois poder ir no cinema, ver o segundo, e, enfim, comecei a criar mais respeito por esse filme tão amado. E jamais ler os livros, porque afinal de contas a literatura é ruim. Não, eu quero ler os livros, só que são muitos livros. E o filme tá no cinema, eu tenho que aproveitar enquanto tá no cinema para eu ver o que dizem que é um espetáculo da cinematografia. Bom, e agora, para fechar, chegamos no nosso mico ambiental, que é pesado esse, hein? JBS é processada por greenwashing nos Estados Unidos. Gente, pensa num micão, pelo amor de Deus. E ó, anotem esse nome. No futuro, vai ter filme sobre essa pessoa. Letitia James é a procuradora-geral no estado de Nova York, responsável pelo processo que condenou o Trump a pagar uma multa de 355 milhões de dólares, e agora ela entrou com esse processo contra a JBS por greenwashing. O processo diz que a empresa estaria violando as leis norte-americanas ao fazer anúncios de propaganda anunciando que pretende zerar suas emissões até 2040, sem apresentar um plano para isso, e ainda com planos declarados de expandir sua produção e aumentar, no caso daí não é declarado de aumentar a pegada de carbono, mas é evidente que se expandir a produção, vai aumentar a pegada de carbono. Eles argumentam que, mesmo que o grupo tivesse desenvolvido um plano para ser net zero até 2040, isso não seria viável, uma vez que não existem práticas agrícolas comprovadas para reduzir as emissões do grupo a um zero líquido. O que nos dá a entender que a Procuradoria não está aceitando o caminho da compensação de emissões como uma estratégia para alcançar o net zero, o que eu achei muito bom. E aí eu estava lendo essa notícia. Ao mesmo tempo, eu estava lendo essa notícia e eu fiquei pensando, bom, mas será que eles fariam isso mesmo? Mas será que eles fariam esse mesmo processo com uma empresa americana? Porque, né, a gente sempre fica com um pé atrás se essas coisas não são, na verdade, uma estratégia de protecionismo disfarçada. Mas sucede que a mesma Letitia James entrou com uma ação contra a PepsiCo, a gigante dos alimentos e bebidas, por poluir o ambiente e colocar em risco a saúde pública devido à utilização de plástico em seus produtos, o que já me deixou um pouquinho mais confortável com a situação. Então é isso, JBS, micão. A gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma ecoansiedade daquelas. Por isso, esse é o Ecoansiolítico, nosso quadro apresentado pela Vivi Noda, da agência Casoca, para compartilhar com vocês notícias e projetos regenerativos que nos dão esperança. Olá, olá! Aqui é a Vivi Noda e esse é mais um quadro Ecoansiolítico. E hoje eu venho com uma notícia internacional e polêmica. Porque é o seguinte, a França acabou de tornar obrigatória a compostagem no país inteiro. O que isso quer dizer? Todas as residências da França precisam destinar os seus resíduos corretamente para compostagem. O resíduo orgânico é aquele que a gente joga cascas, restos de alimento, folhas, sementes, toda a parte orgânica molhada do resíduo da cozinha faz parte do resíduo orgânico. E tudo isso, quando vai para a compostagem, se torna adubo. Agora, a França está obrigando toda a sua população
a colocar a mão na consciência e também separar o seu resíduo de uma forma que 100% das residências façam a transição. Metade do que a gente produz é orgânico e pode virar adubo. Então lá é obrigação agora sim, mas o governo francês tem um fundo verde que vai apoiar governos locais na implementação da lei. Então existe um financiamento por trás dessa transição que não é fácil, tem toda uma questão de infraestrutura, de empregos, de pátio de compostagem, de capacitação para que isso seja feito de uma forma correta e chegue a 100%. E o que você acha disso? Acha que essa obrigação é um bom modelo a ser seguido ou é uma forçação de barra? Bom, e como o assunto de hoje é compostagem, que não tem nada mais regenerativo do que pegar lixo, resíduo e transformar em algo supraprodutivo, que é adubo, orgânico nesse caso, eu vou trazer mais uma notícia. Aqui no Brasil já existe a Associação Brasileira de Compostagem, que tem o objetivo de difundir a prática e apoiar empreendimentos que estão surgindo em todos os cantos desse Brasilzão, coletando resíduo orgânico e transformando em adubo. Então, para esses próximos dias, se você vê alguma notícia difícil de engolir, lembre-se que a taxa de compostagem provavelmente vai aumentar ao longo dos próximos anos, aqui e na França também. Quem sabe no mundo inteiro. Um beijinho! E é isso aí. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas suas redes sociais. Nada nos ajuda mais do que o famoso boca a boca, mesmo que na versão online. E o Nosso Futuro em Comum já tem página no Instagram, então lembra de seguir a gente, ou se tu ainda não sabia da novidade, vai lá conferir. A nossa arroba é Nosso Futuro em Comum, assim como o nome do podcast. Nós ainda estamos começando a página, mas a ideia é começar a compartilhar mais dos episódios por ali e também aproveitar o espaço para trocar uma ideia com vocês. Então fiquem à vontade para mandar sugestões, mensagens com críticas, enfim, tudo aquilo que vocês quiserem comentar. Bom, e agora é isso. Se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @marinagodro no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece com a Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima semana.